Bom domingo! Todo mundo amassando? Boas amassadas pra todo mundo! Hoje é domingo, domingo é dia de Pergunta que eu respondo, aquela seção do canal que você já sabe que se você não deixar a sua perguntinha aqui embaixo, eu não volto na próxima semana por não ter o que responder. E de cara já vou começar respondendo uma pergunta. A pergunta foi: por que você não gravou o passo a passo nos últimos dias? Eu não gravei passo a passo nos últimos dias porque eu estava trabalhando. Na semana passada nós estivemos lá em Cabo Frio, no evento da Caçula Artes Manuais, foi super legal, foi um evento maravilhoso. Eu queria agradecer imensamente a todos os alunos, né, que estiveram lá com a gente, participando das oficinas, não só as oficinas de biscuit, mas todas as outras, aos professores, claro que tem que puxar a sardinha pro nosso lado, né, tava lá com a Blue Star, então, Giovânia Alves, Elisete Pinto, que estavam junto comigo representando a Blue Star, Arlene Freitas, que também estava lá, não com a Blue Star, mas estava participando das oficinas de biscuit, dando aulas com a gente, e também a Adriana, que estava lá também representando a galera do biscuit. Eu não sei o sobrenome dela, mas enfim, ela também é Blue Star, todo mundo é Blue Star. Super beijão! Eu recebi os lançamentos da Blue Star, ainda não gravei, vou gravar pra vocês assim que eu conseguir um tempinho, tá? Mostrando muito lançamento legal que eu recebi. E pra não perder o costume, vamos começar com os YouTubejos. Não são muitos, hoje foram apenas 4. O pessoal tava com preguiça de pedir beijo, hein? Vamos lá. Kátia Artesanato, Júlia Atelier e Cia, ou Companhia, como você queira chamar, Tereza Santos e a Ana Nery. Super beijo, falo sempre que essa sessão do canal depende das perguntas de vocês, então se você não perguntar, não deixar pergunta aqui embaixo pra mim, eu não volto por não ter o que responder. Na semana passada eu não gravei, né, porque eu tava lá em Cabo Frio, mas na semana retrasada, no último vídeo, muita gente comentou e tal, algumas pessoas pediram beijo, outras deixaram vários comentários, mas pergunta mesmo ninguém fez. Minto, só teve uma pergunta, que foi da Dark Angels, que perguntou se eu conseguia instalar o dedo dos pés sem usar as mãos. E como essa foi a única pergunta, eu vou responder. Sim. Bom, mas brincadeiras à parte, brincadeira não, porque ela realmente fez essa pergunta e eu estou realmente respondendo, eu vou aproveitar, então já que ninguém fez uma pergunta sobre biscuit, eu vou aproveitar uma pergunta anterior, né, de algum vídeo anterior, que eu gostei, algumas perguntas interessantes que eu guardo, né, para responder quando acontecer uma situação dessas, né, de ninguém deixar pergunta, mas se começar a repetir, ninguém deixar pergunta, essa sessão vai acabar, tá, gente? Porque eu dependo das perguntas. E foi uma pergunta sobre proporção, né? A pessoa que está começando, que não sabe muito bem dividir ali a proporção do tamanho do comprimento das pernas em relação ao corpo, em relação ao braço, cabeça e etc e tal. Bom, existem dois tipos de proporção. Existe a proporção humana, a proporção real mesmo, aquela que a gente estuda lá nas aulas de desenho e tal. Eu nunca fiz aula de desenhos, eu já fiz aula de escultura mesmo, com uma pegada mais realista. E lá a gente também estudava essas coisas da proporção, esquema das 8 cabeças e tal. Mas isso não é o assunto de hoje, tá? Se você tiver, claro, interesse, dá uma pesquisada aí no Google sobre proporções humanas que você vai entender. O que eu quero passar hoje pra vocês é uma noção, pelo menos não existe uma regra, né, porque a gente vai trabalhar com o estilo fofinho, que é um estilo mais lúdico, assim, uma coisa mais fantasia, que não precisa seguir ali à risca aquelas proporções humanas. Aliás, não tem nada de proporção humana ali. Mas eu vou passar pra vocês a forma como eu faço, que eu acho legal, baseado nas proporções humanas, mas adaptado ao estilo fofinho ou qualquer outro estilo que não seja 100% realista. Se você faz uma peça, por exemplo, que seja mais, vamos supor, a boneca Barbie. Ela é uma boneca que tem uma pegada bem próxima ali do humano, mas ela não tem proporções humanas, tá? Então, vamos dizer assim, aquela proporção que eu uso para humanoides em uma forma geral. O que é humanoide? É uma peça que é inspirada no corpo humano, tá bom?
Bom, então vamos lá. Vou começar, claro, pedindo pra vocês não repararem aqui a baguncinha, né? Que você sabe que todo artesão é bagunceiro. Foca na missão aqui, foca na peça, que é através dessa peça aqui que eu tô concluindo, né? Claro que ela tá sem cabelo. Deu pra perceber, né? Acho que todo mundo sabe que personagem é essa, mas ela tá ainda em acabamento, não terminei o cabelo. Mas só pra vocês entenderem o que eu tô falando a respeito da proporção. Essa regra que eu vou passar aqui dessa peça é a mesma regra que eu uso pra qualquer peça de qualquer tamanho, tá? Essa daqui é uma peça de 30 centímetros, mas eu poderia estar fazendo um topo de bolo de 15 centímetros, uma peça de 20, de 40 centímetros, não importa o tamanho, eu sempre vou seguir essa mesma regra, que seria o seguinte: a primeira coisa que eu faço é imaginar, né, decidir qual é o tamanho final que eu quero. Aqui eu escolhi que eu queria fazer uma peça com 30 centímetros de comprimento. Então, aí, o segundo passo é você escolher o tamanho da cabeça. Como é um estilo fofinho, não existe regra para cabeça. Você pode fazer uma cabeça imensa, muito maior do que essa. Se você quiser fazer nesse estilo, você pode usar uma cabecinha um pouquinho menor. Aí vai do seu gosto, do estilo que você queira fazer. Por isso que você tem que pensar, você tem que definir o tamanho da sua cabeça. Nessa peça aqui de 30 centímetros, eu usei uma bolinha de isopor de 50 para fazer a cabeça. Eu não gosto de bonecas muito cabeçudas. Tem gente que prefere fazer com bola de 60, de 70, fazer um cabeção. Eu prefiro fazer uma cabeça meio termo. Ou uso bolinha de 40 ou de 50, porque eu não gosto de cabeças exageradamente grandes. Então, essa daqui eu usei 50. O que eu vou fazer? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir mais ou menos o tamanho da cabeça. Uma bolinha de 50, eu já sei, tá? Porque eu já medi aqui. Geralmente, ela vai me dar uma cabeça com mais ou menos 7 centímetros de altura. A cabeça aqui eu tô incluindo tudo, tá? Tô incluindo o pescoço, tô incluindo aqui a parte do cabelo. Vai dar mais ou menos. Claro que isso varia dependendo da quantidade de massa que você usou. Pode ficar com um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas a média é essa de 7 centímetros. Se a peça toda tem 30 centímetros, eu vou descontar esse pedaço aqui da cabeça. Então agora é matemática. 30 centímetros é tudo, 7 centímetros é só a cabeça. 30 menos 7 centímetros, sobram 23 centímetros, que seria o quê? Do ombro até o chão. O tamanho do meu corpo vai ter 23 centímetros. Ah, mas eu não quero fazer uma boneca de 30, eu quero fazer uma boneca de 15. Tudo bem, você vai escolher o tamanho da sua cabeça, vai medir quanto tem de cabeça e vai tirar dos 15 o tamanho da cabeça. O que sobrar vai ser o tamanho do corpo, do ombro até o chão. Então, no meu caso aqui, sobrou 23 centímetros, que eu vou arredondar para 24, porque como aqui a peça, ela encolhe um pouco, não precisa seguir aquela medida exata, tá? Então, são ideias aproximadas, eu vou arredondar para 24, porque fica mais fácil de fazer a conta. Porque eu vou pegar esse tamanho aqui e vou dividir por 4. Repito, não importa o tamanho do seu corpo, o tamanho que der aqui você divide por 4. No meu caso tem 24 centímetros, então 24 dividido por 4 vai dar 6. Ou seja, essa parte aqui do corpo, ela tem que ser dividida em 4 partes de 6 centímetros. E como é que eu faço essa divisão? Do chão até a cintura aqui da peça, da bonequinha, eu coloco 3 partes. O que sobra é da cintura para cima. Nota que cintura para cima corresponde à metade do tronco só, né? Olha aqui o meu corpo aqui. Vou ficar em pé um pouquinho, vai cortar minha cabeça, mas vocês entendam que aqui é a minha cintura. Só que daqui para baixo eu ainda tenho uma parte do meu tronco, eu ainda tenho as minhas pernas e eu tenho meus pés. Por isso que essa parte daqui da cintura para baixo tem que ser muito maior do que a parte da cintura para cima. Cintura para cima é só um pedacinho do tronco. Cintura para baixo é uma parte do tronco, é o comprimento das pernas e ainda tem os pés. E aí é muito simples. Se eu dividir em 4 partes de 6 centímetros, e aqui nessa parte aqui de baixo eu vou usar 3 dessas 6 partes, é só você multiplicar. 3 vezes 6, 18. Ou seja, do chão até a cintura, minha peça vai ficar com 18 centímetros. Da cintura até o ombro, minha peça vai ficar com 6 centímetros. E o que sobrar será a cabeça.
Precisa ser exatamente essas medidas? Claro que não, até porque a massa encolhe, vai dar uma diferençazinha, mas é só para vocês terem uma noção, né, de proporção, o quanto que a perna tem que ser proporcional ao tamanho do tronco. Outra dica muitíssimo importante é em relação à largura aqui dos ombros. A mulher, o corpo feminino, a mulher ela tem um quadril mais largo. Então você mede mais ou menos aqui, ó, a largura do seu quadril para não ultrapassar. Claro que aqui tá ultrapassando porque ela tá com essas manguinhas fofas, é isso que tá dando o volume. Mas essa parte aqui mais escura do vestido é que é a largura aqui do tronco, que tem que ser mais estreita do que o quadril. Porque mulher tem o quadril mais largo. Se fosse um homem, seria o contrário. O ombro seria mais largo. O homem tem aquele formato mais triangular. Então você pode deixar o ombro um pouquinho mais largo. Em relação ao comprimento dos braços, é muito importante também, porque o braço, eu vou ficar em pé novamente aqui pra vocês, eu sigo aquela proporção humana, que é quando o pulso da gente, tá? Eu não tô pegando o meu braço todo e tirando a minha mão. Tô aqui no meu pulso, ele bate certinho. Vou ficar um pouquinho mais aqui, ó, pra trás pra vocês enxergarem que a minha mão termina na altura do meu quadril. E é o mesmo que eu vou fazer aqui na minha peça, tá? A mão fica um pouquinho abaixo do quadril, mas o pulso aqui, ó, termina na altura do meu quadril. Isso considerando o meu braço assim, esticado pra baixo, tá bom? Então, primeiro você mede aqui o bracinho, né, modela, faz ele aqui a proporção direitinho e depois você dobra na posição que você vai querer fazer a sua peça. Muito bem, galerinha, não sei se eu consegui passar de uma forma clara isso pra vocês, porque é uma coisa que envolve muita conta, muita matemática e às vezes confunde um pouco, tá? Mas era essa a ideia. Se você ficou com dúvida, repete, assiste o vídeo de novo, presta bastante atenção, vai fazendo os cálculos aí, pega uma calculadora se você não é muito bom de conta, pra você conseguir fazer as suas peças de uma forma mais harmônica. E só para reforçar o que eu já disse no início do vídeo, deixa sua pergunta aqui embaixo, senão eu não vou ter o que responder na próxima semana, no próximo domingo, tá bom? Se eu conseguir, eu volto na semana que vem com passo a passo, não vou prometer porque tá realmente muito corrido, mas sempre que tiver um tempinho eu vou estar voltando aqui gravando vídeo pra vocês, tá bom, gente? Bom final de domingo, tchau, tchau!